Então, muito bem. Então, nessa segunda parte aqui, eu quero... Então, vai ser a segunda parte da aula. Então, realmente aqui a gente vai dar aqui a definição geométrica de mapas quase conformes. Tá? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui que o Alfors, ele só dá a definição, o Alfors, tá? Ele só vai fazer a definição do que é um mapa K quase conforme, tá? Em termos geométricos. Tá bom? Ele não vai fazer a definição geral, assim, o que a gente vai fazer, tá? O Alfors, ele, se vocês forem no livro, deixa eu abrir aqui para ver qual é a página, que isso aqui é a página... Isso aqui é bem no comecinho, tá, pessoal? Na página 15, ele já começa a sessão sentando o cacete dizendo, olha, um mapa φ é K quase conforme se o módulo de quadriláteros são K quase invariantes. Essa é a definição dele, é geométrica. Então tu vê que já tem uma quantidade de coisa gigante, tá, implícita aí. Então eu vou começar de um jeito mais humano, então eu vou começar dizendo que diabos é um quadrilátero, tá? Beleza. Então, eu vou descrever o quadrilátero de duas formas. Então eu vou botar assim, definição 1 de quadrilátero. Vocês vão ver que é a mesma coisa, só que uma tem uma facilidade, eu acho, né, para contas que a outra não tem. Na minha visão mental, então eu vou dar as duas definições, tá? Então, definição 1 aqui do que é um quadrilátero, tá? Então, então quadrilátero é uma região de Jordan, ou seja, né, a borda dela é uma curva de Jordan e ela é simplesmente conexa. É isso que eu quero dizer para uma região de Jordan, tá? Com o Alfros vai definir esse cara, então deixa eu só, eu quero fazer as duas definições, tá? Mas o Alfros ele vai chamar isso aqui, ele vai dizer que tu tem um par de arcos fechados marcados, tá? Na borda, que ele chama de arcos B, com um par de arcos fechados marcados, ou seja, que ele vai chamar de B arcos, tá? Que vivem, né? Que estão na borda de Q, tá? Então essa aqui é a definição do Alfors. Então como é que vocês pensam isso aqui? Bom, eu tenho uma região aqui, sei lá. Isso aqui é um quadrilátero, tá? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que marcar dois pedaços que vocês vão chamar desses arcos. Então esse aqui, por exemplo, podia ser um pedaço e esse aqui podia ser outro, tá? Isso aqui é um quadrilátero. Ou seja, um quadrilátero topológico, tá? Então notem que já nesse desenho, eu vou usar o mesmo desenho, tá? Para as duas definições. Vou pegar a caneta certa aqui. Notem que isso é a mesma coisa que vocês marcarem 4 pontos na borda, né? E isso aqui é o que o Alfors vai chamar de B-arcos, tá? Tá bom? Essa é a primeira definição de um
de um quadrilátero. Eu vou apresentar agora uma outra definição, tá? Então aqui eu vou botar a definição 2. Aqui do que é um quadrilátero. Tá? Não vai diferir muito, tá? Mas é um pouco mais útil, de certa forma, tá? Então o que a gente vai dizer aqui? Então, um quadrilátero, mesma coisa. Um quadrilátero, só que agora eu vou especificar, de certa maneira, alguns pontos aqui. Então, Z1, Z2, Z3 e Z4 é uma região de Jordan, mesma coisa. De Jordan, tá? Com Jordan, com 4 pontos, ou seja, totalmente análogo, né? Marcados na borda, tá certo? Então aqui, por exemplo, isso aqui vai ser o Z1, Z2, Z3 e Z4, de forma que os pares de pontos, tá? Os pares Z1 aqui, Z2 e Z3, Z4 determinam dois arcos que chamaremos de A-arcos e então vou botar assim, sei lá, uma notação para arco, não sei se tem uma notação para arco, tá? Esses marcados, deixa assim, tá? E os pares, tá aqui os pares Z2, Z3 e Z4, Z1 determinam dois arcos que chamaremos de B-arcos. O Alfred também define os A-arcos como sendo os caras complementares, tá? Essas duas notações, elas são muito parecidas, tá, pessoal? Então aqui estariam os nossos A-arcos, tá? Tá bom? Essa é a grande jogada, que é vamos dizer, a grande definição, tá? Vai ter depois uma utilidade, tá, nessa anotação, que quando a gente permutar esses pares de pontos de formas específicas, a gente vai estar falando do mesmo quadrilátero, e quando a gente trocar, a gente está falando de um quadrilátero diferente. Mas em ambas as definições aqui, eu quero deixar claro que o que importa aqui é a gente ter marcado esses caras, tá? Os B-arcos, tá? A ordem desses caras é importante, tá? Beleza. Feito isso, como é que a gente define? Então tá, essa aqui são nossas definições de módulo, desculpa, de quadrilátero. E agora eu vou definir uma quantidade para dar sentido para assim, para a definição do Alfors. Então a definição é definição 3 aqui, que é a definição de módulo de quadrilátero. De um quadrilátero, tá? Como é que a gente faz? Então,
que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai pegar esse cara aqui e vai mapear ele num retângulo. Bom, então primeiro deixa eu dizer o que é o módulo, tá? Então o módulo de um quadrilátero com os B-arcos, como é que eu coloquei ali? Marcados, né? De um quadrilátero que é definido como... Então aqui vai ser a definição 14. Tá? Ele vai ser definido da seguinte forma. Então, se eu não estou errado... Mas depois a gente pode checar, tá? Porque depende... Isso é importante, tá? Depende se a gente usar os B-arcos ou se a gente usar os A-arcos, dá uma diferença no módulo, tá? A gente vai resolver isso já agora. Então, a gente vai definir o módulo de Q como sendo A sobre B, tá? Onde, e aqui vem a frase, então, onde esses valores A e B são determinados a partir da região do retângulo, melhor dizendo assim, a partir do retângulo Q de um retângulo R de base A e altura B, obtido por uma transformação conforme. Tá. Isso aqui merece um monte de discussões, um monte de explicações. Essa forma de definir o arco, o módulo é muito bizarro, tá? Mas, enfim. O que a gente vai fazer? Bom, para dar uma explicação razoável nisso aqui, vamos fazer o seguinte desenho. Pensem que vocês têm uma região ômega aqui, tá? E esse quadrilátero está lá dentro. Tá? No grosso, o que a gente vai fazer é isso, tá? Depois, mas a gente nem precisaria, porque esse cara, ele próprio já é um cara, um Jordan. Tá, então vamos pegar aqui e fazer um desenho aqui de um quadrilátero, mais ou menos, sei lá, meio bonitinho aqui. Tá? Esse ladinho aqui tem que ser um pouquinho menos bruto aqui, tá? Valeu, cara toda. Tá, beleza. A gente vai identificar os lados que eu vou chamar de B. Então esse aqui é um B-arco. E esse aqui é um B-arco também, tá? O truque, pessoal, não é tão trivial, tá? É uma aplicação do teorema do mapa de Riemann combinado com as transformações de Schwarzkopf. Mas é o seguinte, eu sempre consigo levar esse cara no disco e do disco eu consigo ir para um quadrado, tá? Essa é a moral. Vamos voltar naquela nossa primeira aula, né? O que eu disse para vocês é o seguinte, eu não consigo pegar uma região, marcar 4 pontos dela na borda e te pedir que tu consiga levar esse cara sempre de forma conforme em um outro retângulo especificado. Mas sim eu consigo pegar uma região e levar ela num retângulo. Isso sempre é possível, através de uma aplicação então, do Schwarzkopf, tá? Então aqui uma aplicação do Schwarzkopf.
Christoffel sempre vai levar a gente em um certo retângulo. E uma coisa que a gente pode checar depois é o seguinte, né? Esse retângulo não é único, mas todos os retângulos que eu consigo chegar, eles vão ser múltiplos daí um do outro. Ou seja, eu meio que vou separando os conjuntos do plano em como se fossem famílias de retângulos, tá? Onde os retângulos eles vão estar numa mesma família se os lados, se a razão dos lados é mantida igual. Tá? Então isso aqui eu sempre vou conseguir levar num retângulo, tá? Essa é a jogada. De base A e de altura B. O que eu estou fazendo aqui na verdade? Quando a gente diz aquele B lado, o que eu tô querendo é só identificar que esse cara aqui vai vir. Eu vou identificar isso aqui e vou chamar isso aqui de B lado do meu retângulo. E isso aqui também vai ser um B lado. Então, A e B. É isso que eu quero chamar. Quando eu digo assim, um B arco, eu estou fazendo essa identificação. Tá? Isso é possível. Beleza. O que eu vou fazer agora? Olha a jogada interessante aqui. O que a gente viu na nossa última aula? A gente viu o seguinte. Se eu pegar uma curva, uma família de curvas, tá? Gama. Aqui dentro do meu quadrilátero. Que liga esses B arcos. Ela vai ser levada pelo mapa, já que ela é conforme. A gente sabe que isso é um invariante conforme. Ela vai ser levada numa outra família de curvas aqui. Aqui tem uma curva gama. Aqui tem uma curva gama linha. Aqui tem a transformação de Schwarzkopf que eu vou chamar de, sei lá, psi. Então esse aqui é psi de gama. E aqui eu vou ter uma família gama linha, que nada mais é do que a imagem dessa família gama pelo meu mapa conforme psi, e que está contida nesse retângulo R aqui. Então aqui está o cubo Q, vamos botar aqui as letras, Q, e aqui está o retângulo R. O que a gente aprendeu na última aula? Se eu tenho um mapa conforme, agindo entre duas regiões, eu tenho uma família de curvas, então eu sei que o comprimento extremal, tá? Eu estou dando uma explicação aqui para o que acontece. Nós sabemos que o comprimento extremal, a gente sabe que o lambda de gama, ele é igual ao lambda de gama linha, porque o comprimento extremal é invariante conforme, tá? Esse cara aqui, a gente calculou na aula passada. Quem que é o lambda de gama linha? Era o lado, vamos lá, só que na aula passada eu tinha usado, só para lembrar vocês, eu vou apagar isso aqui, eu tinha usado L e L pequeno. E daí a gente viu que o comprimento extremal da família de curvas que ligava os dois lados verticais é L grande dividido por L pequeno. Mas no nosso desenho aqui, então, isso aqui é A sobre B. Então, na verdade, o que está por trás da definição de módulo é o seguinte: vocês pegam a região de vocês, mapeiam ela num retângulo, e eu defino o módulo. Então, vou voltar aqui e colocar isso. Ele é 1 sobre o lambda de gama. Tá? Isso aqui é o módulo. Tá? Essa é a definição de módulo. Não tem muito que a gente possa fugir disso aqui, tá? Uma outra informação relevante, tá? Deixa eu só botar aqui uma observação, então. Tá? Não é idiota de checar, mas dá algum certo trabalho. Mas vocês podem brincar com isso aí. Eu não sei se eu vou pedir isso como exercício, mas é relevante para vocês saberem isso. Da mesma forma, né, que definimos o comprimento extremal,
Então, o comprimento extremal é o módulo de um quadrilátero admite uma caracterização através de um problema extremo. Então, como é que é essa jogada aqui? É o seguinte, qual é a equação última que a gente usou? 14. Então, 15. Tá? Então, o módulo de um quadrilátero, ele é o ínfimo, tá? Sobre todas as curvas ρ admissíveis. Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque eu acho que já que o módulo ele é o inverso, bom, depois a gente tem que checar se isso aqui é verdade, tá? Isso aqui tem um pequeno truco aqui. Isso aqui eu me lembro que eu não cheguei a checar, mas daí a gente pode fazer esse exercício na nossa aula síncrona, tá? Isso aqui é o A ρ. Eu vou botar a notação A ρ de Q para dizer que isso aqui é simplesmente a integral sobre Q do ρ de z ao quadrado. Então é a área realmente do quadrado com respeito à nossa família admissível, tá? Dividido pelo comprimento extremal aqui de ρ ao quadrado. Mas daí tem uma maracutaia. Aqui, se eu não me engano, tem que ser gama B, tá? Onde, então, gama B aqui são as curvas, né? Ligando os B lados, né? Tá bom? Do quadrilátero. Os B arcos, né? Do quadrilátero. Tá? Só que tem um truque que a gente tem que checar isso com cuidado, porque tem umas questões de dualidade. Talvez quando tu vai definir esse cara através desse processo extremal, existe uma possibilidade, tá, pessoal, de na verdade não ser esse cara e ser na verdade o gama A, que é as curvas então que ligam os A arcos, né? A gente faz essa conta em aula. Eu confesso que eu tinha anotado agora aqui no papel, quando eu escrevo a aula, eu faço umas anotações, eu tinha anotado checar isso depois e eu não chequei, tá? Beleza, minha falha, tá? Bom, então agora que a gente tem todas essas definições preliminares, eu posso dar uma definição geométrica geral do que é um mapa K quase conforme, um mapa quase conforme no sentido geométrico, e em particular depois eu faço a definição do Alphorus, que é a definição para K quase conforme, que é mais simples, tá? Mas é uma consequência dessa daqui, dá no mesmo, tá? Então eu vou botar aqui a definição geral, então definição geométrica de quase conformalidade. Então eu vou seguir com a notação do Alphorus, ele chama um mapa topológico, tá? Ele quer dizer que é um homeomorfismo, tá? Um mapa contínuo e com inversa contínua. Então, seja f de ômega numa região ômega', um mapa topológico e que preserva orientação.
tá? Se vocês estão complicados com essa questão da orientação para mapas que são só contínuos, a gente pode falar disso num outro momento. Posso botar uma conchinha para vocês checarem. Tem uma definição que vale para mapas contínuos, tá? Eu não preciso de regularidade para falar de preservar a orientação, tá? Beleza? Então seja um mapa topológico e considere a quantidade então 16. Então eu vou chamar aqui de, sei lá, KF eu já usei para alguma outra coisa, né? Então, sei lá, G de geométrico, GF, tá? De ômega, como sendo o supremo em todos os quadriláteros cujo fecho deles está contido em ômega, do módulo da imagem desse quadrilátero pelo meu mapa F, dividido pelo módulo do quadrilátero, tá? Se esse cara aqui, se o G de F, tá, é menor que infinito, então diremos que F é quase conforme. Se além disso existir uma constante K maior ou igual que 1, tal que... talvez, como a gente chamou de KF, talvez se eu usar KF de ômega, né? Daí eu podia dizer as duas, assim, não sei. Bom, talvez... Eu não tenho uma notação padrão. Talvez eu quero escrever... Porque depois a gente vai usar, vai ver que não faz diferença. Então talvez seja melhor eu deixar um KF de ômega aqui mesmo. Aí eu distingo ali esse cara. O ômega é o que distingue daquela definição anterior, né? Então, se existir uma constante K, tal que esse cara aqui é maior ou igual que 1, tal que o KF de ômega é menor ou igual que K, diremos que F é K quase conforme, tá? Então essa daqui é a definição geométrica 1. Se vocês forem no livro do Alfors, eu vou dar também a definição dele, porque ela é equivalente, tá? A definição do Alfors, então vou botar assim, ela só serve para K quase conforme, tá? Essa é a única diferença. Então vou botar aqui definição, vou escrever mais curtinho só, tá? Então, definição geométrica K quase conforme, seguindo aqui o Alfors, tá? Dá na mesma, tá, pessoal? Mas enfim, vamos colecionar as duas. Então, aqui se eu tenho um F, que vai também de ômega, em ômega linha, é um homeomorfismo, ou melhor, eu já disse ali que é um mapa topológico, tá? Mas vamos escrever então aqui o que é um mapa topológico, é a mesma coisa, tá? É um homeomorfismo que preserva a orientação. Então, se a gente tem um mapa aqui, diremos que F é K quase conforme se para todo quadrilátero Q com o fecho de Q contido em ômega vale a relação. Deixa eu botar aqui outra desigualdade, que é a relação 17.
tá? Que é o módulo de Q, é menor ou igual que K, que é menor ou igual que o módulo da imagem de Q pelo F, menor ou igual que K módulo de Q, tá? E daí, em termos dessa definição, faz sentido aquela frase do Alfors, né? Que ele diz que um mapa é K quase conforme se os módulos de quadriláteros são K quase invariantes. Tá? Então ele quer dizer que tu quase tem a igualdade. Tu só falha ela por uma constante de comparação K. Tá? Essa é a grande jogada aqui. Tá bom? Show de bola. Então agora que a gente já tem essa definição, vamos colocar mais umas notações antes da gente partir pro teorema, que é como eu vou terminar essa aula. Tá? Então eu quero botar mais uma notação, que daí na próxima aula a gente vai explorar mais algumas ideias de quadriláteros, tá? Então, só para fixar, a gente vai usar isso aqui com um pouco mais de frequência. Então, Q estrela, então, chamado de quadrilátero conjugado de Q, é o mesmo quadrilátero tá? Mas com os arcos, tá? Marcados. Tá bom? Essa é a grande jogada. E da definição de módulo que a gente viu acima, então, da definição de módulo vista acima, que a gente trocou os dois caras de lugar, segue que o módulo, então, desse quadrilátero conjugado vai ser 1 sobre o módulo do quadrilátero Q, tá? Ou seja, ele vai valer, esse aqui ele deu A sobre B, então esse quadrilátero aqui ele vai ter módulo B sobre A. Tá? O motivo é o mesmo, tá? Vamos só copiar esse mesmo desenho aqui. Acho que eu consigo copiar toda essa informação aqui. Então, copiar, vamos ver se vai tudo. A moral só agora que a gente tem que apagar aqui são esses caras, né? Vamos montar de novo o nosso quadrilátero aqui, que ele se desmanchou. É que agora a gente quer usar arcos, né? A gente quer esses. Tá? E da mesmo jeito aqui a gente não vai considerar esse cara. A gente vai considerar os caras que estão por aqui. Né? E agora a gente vai pegar a família de curvas que liga a parte de baixo à parte de cima. Tá? E de novo, é uma invariante conforme, mas essa daqui vai vir trocada. Né? É B sobre A. Então, se ela é B sobre A, tava certo o que eu fiz antes, aqui era B sobre A,
Então, peraí, deixa eu só ver se eu botei esses módulos certo aqui, né, pessoal? Pera aí. Aqui eu botei A sobre B. Defini o módulo do jeito certo aqui ou não? É que às vezes eu me cago aqui. A sobre B, eu acho que eu defini o módulo do jeito errado aqui, peraí. Aí essa aqui é a jogada que tem que tomar um certo cuidado. Era o lado grande, que era o lado de baixo, pelo lado de cima, que era o lado pequeno. Então dava, esse cara é A sobre B. Não, então esse cara aqui... Esse é o grande problema, tá? Tem que saber como é que vocês vão definir isso. Se vocês identificaram aqui os B arcos para ser esse cara, aí não tem jeito, isso aqui tá trocado. Isso aqui é B sobre A. Tá, tem uma maracutaia, né? Então esse cara aqui, por consequência, vai ser A sobre B, tá? Tomem cuidado, tá? Porque é o seguinte, eu acho que no livro do Álvares está trocado, tá, pessoal? Inclusive. Porque ele diz que ele vai identificar os B arcos, mas ele não toma esse cuidado de definir o módulo respeitando essa propriedade. Ele primeiro diz que o módulo é A sobre B. Então ele faz o módulo ser igual ao comprimento extremal. E não é isso, tá? O módulo é o inverso do comprimento extremal. Então, para essa a jogada dele dar o valor que ele está pedindo aqui no livro, ele diz que ele define o módulo como sendo A sobre B, então base sobre altura, para isso dar certo, né? Aqui teria que ser... Ele teria que realmente daí usar a identificação não dos B lados, mas dos A lados, né? Dos A arcos, tá? Então só aqui para... Mas já está feita a conta aqui. Tá, uma pequena correção. Talvez seja relevante a gente fazer toda essa identificação aqui para não ter problema, tá? Isso é importante, assim, porque isso pode mudar todas as contas futuras aqui, talvez, né? A gente tem que tomar um certo cuidado. Até eu vou pegar aqui um outro livro para ver se eu não estou falando nenhuma bobagem, né? Mas não. O outro livro que eu peguei é um livro mais moderno, tá? Que é o livro do Fletcher e do Markovitch. Então, se tu for identificar, se tu for considerar o que ali realmente como sendo esse cara onde tu vai pegar essa família que conecta os B lados, que é o que o Alfors faz, então o módulo tem que ser B sobre A e não A sobre B, tá? Então acho que o Alfors queria definir aquele módulo ali através da conexão dos A lados, não dos B lados. Tá certo? Mas é só uma bobagem também. A conta toda poderia funcionar do mesmo jeito se a gente trocasse aqui A por B, tá? Então é só uma letra aqui. Mas enfim, vamos voltar para a parte que nos interessa. Então agora aqui tá arrumado, né? Tá certo? É o módulo aqui A sobre B. Uhum. Lá vai ser B sobre A, porque é de cima para baixo. E aqui de notação, tá? Só para ficar claro. Então, olha só, o Q estrela é um outro jeito de vocês escreverem ele, trocarem os caras de lugar naquela ordenação, quando a gente usa aquela notação de botar os índices dentro, né? Então é como se a gente estivesse considerando esse cara aqui a mesma coisa que um quadrilátero com os lados Z2, Z3, Z1 e Z4, tá? E a relação entre os módulos então é a mesma, tá? Assim, se a gente quiser manter aquela notação com a parte anterior, tá? Então notem que agora aqui a gente está identificando esses caras, né, para fazer os arcos, tá? Esse é o... Tá certo isso? Z1, Z2... Aí os A arcos vão ser... Os B arcos vão ser esses caras aqui. Z2, Z3... Z1, Z4, tá certo? E os B arcos e os A arcos são... Os arcos se mantêm. Bom, enfim, essa é a notação, se vocês quiserem, tá? Tá, de notação aqui a gente já tá... Acho que a gente já tá bem. Não precisamos entrar em grandes outros detalhes. Eu pelo menos não marquei nada aqui de muito misterioso. Tá? Caso a gente precise, a gente volta aqui em algum lugar e refaz
alguma outra continha, mas eu acho que é isso. E daí, assim, de notação desse negócio do cubo, do quadrilátero conjugado, tá? Mas a gente precisa de uma outra notação, e essa é bem importante, tá? E ela também não é única, tá? Dependendo do livro que vocês forem pegar, isso aqui é o chamado retângulo canônico, tá? E dependendo do livro que vocês forem usar, o retângulo canônico vai ser outro, tá? Mas, enfim, pode ser que troque da escolha para escolha. Eu vou seguir aqui, acho que a escolha do Alfors é uma, e de alguns outros livros, tipo o Leto Virtanen, e o próprio, acho que a própria escolha aqui no Fletcher e no Markovitch também, para retângulo canônico é outra, não é a mesma, tá? Mas o retângulo canônico pode trocar de lugar para lugar, tá? Ele não é tão relevante, mas ele passa a ser relevante quando a gente quer fazer algumas contas específicas, explícitas que a gente precisa fazer, tá? E que a gente vai fazer na próxima aula. Então aqui então definimos, botei em vermelho isso? Não, botei em azul, né? Então definimos então o retângulo canônico como sendo o retângulo com vértices 0 e 1 na base, tá? Daí alguns outros livros vão usar a escolha 0 e M, tá? Com os outros vértices, tá? Com os outros vértices como sendo MI e 1 mais MI. E bom, e daí outros livros vão escolher M mais I e I, né? É simplesmente uma mudança de onde é que a gente, se o cara tá mais vertical ou mais horizontal. Pensando que o M é um cara positivo maior que 1, tá? Mas o M é sempre o mesmo, tá? Então isso aqui é a parte relevante. Então e vamos colocar aqui isso aqui destacado numa equação com 19. Aqui, opa. Então 19, onde o M é B sobre A. Ou seja, ele está me dando o módulo, tá? Então nessa jogada, vocês pensem assim que vocês têm aqui os B lados. Aqui eu tenho os A lados. Aqui eu tenho a minha curva gama, que conecta os B lados. Tá, vou botar só um Bzinho aqui. B, B. E aqui A, lados, tá? Arcos. Vou escrever direitinho isso. Tá? B arcos. Tá? E aqui daí a gente vai levar esse cara então para o mapa conforme Φ. Psi, a gente usou aquela notação lá, Psi. E já que eu estou chamando esse cara de retângulo canônico, talvez se vocês quiserem pode botar também isso aqui, um Psi canônico. E esse cara vai ser levado então num retângulo aqui de altura M, que a base dele aqui é 1, tá? Então 0, 1, 1 mais MI e MI, e aqui está a minha curva imagem, e daí fica, meio trivial, né? O módulo desse cara, o lambda desse retângulo, que no caso vai ser igual ao lambda do quadrilátero, né? É 1 sobre m, né? Mas 1 sobre m é exatamente B sobre A, né?
Então, talvez eu tenha que ter escolhido aqui o cara para ser A sobre B. Bom, tem que escolher a anotação para manter, para ela ser condizente, né? Então, aqui a gente tem que ser A sobre B, né? E daí, se a gente escolher esse cara de baixo pelo cara de cima, é 1 sobre M. E isso aqui vai ser, então, B sobre A. Sim. Tá, esse aqui é o nosso retângulo canônico. Tá? Então, essa é a grande jogada. Tá? Então, fica meio... Opa, peraí, tá certo isso? Não, tava certo. Acho que antes tinha que ser B sobre A mesmo aqui. Porque isso aqui é um módulo. Então vai dar B sobre A. Aqui vai dar... Aí sim, né? Aqui dá A sobre B. Então, portanto, 1 sobre... Vou botar isso aqui direitinho, né? Gama linha. Então, 1 sobre lambda de gama vai ser exatamente M, né? E isso é exatamente o módulo do cubo. E o mais interessante, isso também é igual a área, né, do retângulo. E também é igual ao módulo do retângulo, né, porque o módulo é invariante conforme também. Tá? Então esse cara aqui ele tem essa propriedade especial. E muitas vezes também esse retângulo ele vai ser denotado por coordenadas, tá? 0, 1, MI, mais 1 e MI. Tá nessa ordem, seguindo então sentido anti-horário, tá? Tá, de notação a gente fez tudo que precisava, tá, pessoal? Então, para não prolongar mais essa aula, eu vou só enunciar o resultado e a gente começa a próxima aula provando ele, tá? Então, vai ser assim, ó, vai ser a nossa primeira vitória, né, que é a seguinte. Então, o teorema, que ele diz o seguinte: se eu tenho um mapa que vai de ômega na imagem dele, tá? É de classe C1, tá bom? E que satisfaz a definição de quase conformalidade, vou botar assim, de quase conformalidade regular, naquela nossa primeira definição, então ele satisfaz a condição geométrica. Tá, de fato esse é o resultado que eu vou provar. Vale um pouco mais, tá? Se vocês trabalharem, só que a volta é meio chata de escrever, eu acho pelo menos. Tá, de fato vale a volta também. Vale a volta para mapas de classe C1. Tá? Só que isso aqui é uma coisa que a gente não precisa provar agora, porque depois a gente vai fazer uma versão mais geral, tá? Que não precisa a gente vai eliminar essa propriedade aqui de CC1, tá? A gente vai fazer para uma classe mais geral, então a gente vai ter no futuro próximo, a gente vai ter uma definição analítica mais geral. Tá? Mais geral. De quase conformalidade. E daí, de fato, a gente também vai provar que essa definição analítica é equivalente à definição geométrica, então não vai ter problema. Tá? Então eu vou terminar essa aula por aqui. Então na próxima aula a gente começa provando esse teorema.